A todas. É uma enorme satisfação para toda a equipe da Casa de Leitura Dirce Courtgidel poder reunir hoje a todos e a todas para esta homenagem a um dos nomes mais importantes da história da UERJ e dos estudos machadianos na cultura brasileira, o professor Ivo Barbieri. A Casa Dirce é uma casa que principiou há aproximadamente 12, 13 anos e tem como principal função servir como um abraço da universidade em relação à comunidade. O nosso primeiro presidente, naturalmente fundador, foi o próprio Ivo Barbieri. Depois contamos com a presidência, por muitos anos, profícua e muito importante para a casa, da professora Maria Aparecida. E nos últimos anos eu sou o coordenador da casa. Nesses últimos anos, muito obrigado pela presença da reitora eleita, professora Gunnar Azevedo, pela presença de todos que estão aqui, algumas pessoas que trabalharam diretamente com o Ivo na reitoria, o professor Reinaldo, a professora Daí e a professora Cida. Nos últimos anos, nós criamos duas atividades principais na Casa Dirce, cuja finalidade é singela, mas muito ambiciosa. É colaborar para a criação de um novo ethos na cultura brasileira, nada menos do que isso. O ethos com base nas palavras do mestre Gilberto Gil, que é louvar a quem merece ser louvado. O que talvez seja um dos maiores problemas estruturais da cultura brasileira, a nossa dificuldade intrínseca de admirar os que não são próximos e de dizer, como agora nós diremos ao Ivo Barbieri, que a presença do Ivo Barbieri enriquece a nossa vida, assim como enriqueceu a história da UERJ. Nosso objetivo, reitora, é que esse seja um gesto comum, um gesto usual, um gesto que nos irmane e que nos permita homenagear as pessoas que merecem a homenagem. Duas são as séries. A primeira foi uma série chamada Depoimento Casa Dirce. A ideia é simplesmente reunir nomes fundamentais, tanto da história da UERJ quanto da cultura brasileira, e registrar longos depoimentos. O primeiro deles foi uma iniciativa do jornalista Paulo Filgueiras, que trabalhou há um tempo na UERJ e que realizou esse belíssimo livro, Da Roça à Reitoria, em que é um depoimento biográfico que ele colheu, autobiográfico do professor Ivo Barbieri, que dá conta de toda a sua formação e, sobretudo, é um documento indispensável para conhecimento da história da UERJ. Nós já tivemos depoimentos do José Miguel Wisnik, um nome que dispensa apresentação, de um professor brasileiro que há 40 anos trabalha nos Estados Unidos, Luiz Fernando Valente, e já planejamos uma nova onda de depoimentos com a finalidade, não digo para ninguém, porque é ambiciosa demais, é tornar a Casa Dirce uma espécie de museu da imagem do som. Porque imaginem, se em 5 anos gravarmos 20 depoimentos, 30 depoimentos, são 100 horas de gravação dos mais importantes nomes da história da nossa universidade e da cultura brasileira. É a função da UERJ, é a função da universidade pública. Depoimento Casa Dirce. Todos estão disponíveis no canal de YouTube que nós criamos, que se chama Casa Dirce, e que já dispõe agora de quantos vídeos mais ou menos? Uns 80, não é, Nicolas? Pelo menos 80 vídeos, algo em torno já de 160, 200 horas, que nós gravamos todas as nossas atividades, como agora o Nicolas, que é o nosso bolsista Protec, brilhante jovem doutorando, todas as atividades são gravadas, mas não são transmitidas ao vivo, porque nós queremos a presença das pessoas na Casa Dirce. Nada substitui o convívio, a presença física, como nós estamos fazendo agora. Daqui a 2, 3 semanas estará no canal do YouTube da Casa Dirce. A segunda atividade que nos alegra imensamente é a homenagem Casa Dirce. Já realizamos 4 ou 5. Hoje a homenagem é ao Ivo Barbieri. E nós consideramos que a melhor maneira de homenageá-lo era fazer algo inédito. Que nós falamos há muitos anos sobre isso, não é, Ivo? E a equipe da Casa Dirce, a Suzana Cardoso, o Renato Casimiro, a professora Maria Aparecida e eu nos reunimos e coligimos todos os ensaios que o Ivo Barbieri dedicou à obra de Machado de Assis. Neste livro, Um Leitor Ruminante, Ensaios Machadianos, há ensaios. O primeiro é de 1973, o último de 2013. E eu particularmente fico muito comovido com essa ideia, porque no fundo nós estamos reunindo a vida de um leitor à roda de uma obra, a do Machado de Assis. Essa é a segunda atividade que temos desenvolvido, a homenagem Casa Dirce. O objetivo é sempre o mesmo, aproximar o conhecimento que produzimos na UERJ, na universidade pública, da sociedade.
compreendendo que esta é a melhor forma de fortalecer a universidade pública de qualidade, gratuita e que seja capaz de atingir a maior parte da população. E nada nos alegra mais do que poder fazê-lo homenageando o Ivo Barbieri. Ivo, muitíssimo obrigado. O protocolo hoje é muito simples. O Ivo vai dizer algumas palavras, eu vou passar a palavra para a reitora eleita, a professora Gunara Azevedo, e depois o microfone será franqueado para qualquer pessoa que queira fazer um depoimento que será gravado sobre a importância do Ivo Barbieri para o UERJ e para as nossas vidas. Com você, Ivo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu devo dizer da satisfação, do prazer enorme de estar aqui, encontrando amigos, colaboradores, Reinaldo Guimarães, a Ivanita, a Cida, o João, não sei se enxergo mais algum, né? De qualquer maneira, né? É uma homenagem excessivamente generosa da Casa Dirce para hoje à noite me prestar. Eu vou dizer apenas 2 ou 3 palavras. A primeira a respeito desse livro aqui, um leitor ruminante, que é metáfora machadiana, né, que está aí na epígrafe, não é? E depois, né, prosseguir com alguns comentários. O primeiro a dizer a respeito desse livro aqui é que a ideia foi do João. Esse livro não é meu, foi elaborado pelo João, com a Cida, com a Suzana, e com o Renato Casimiro, e com toda a equipe editora, né, da UERJ. Né? Eu estou aqui como uma pessoa comum, entendeu? Já fui reitor da UERJ, fui diretor desta casa e agora estou sendo homenageado. Eu queria só dizer 2 coisas. Primeiro, eu fui reitor numa situação muito especial, um momento muito especial da sociedade brasileira. O país tinha acabado de sair da ditadura e houve uma revitalização dos movimentos sociais, né, que atingiram a universidade. Então a universidade começou um movimento de criação das entidades representativas, as dos professores, dos técnicos administrativos e dos professores. Né? E aí eu estive sempre envolvido nisso e movimentou muito a universidade. Então, quando surgiu a ideia da eleição do reitor, a minha revelia me escolheram para vice-reitor. Então, depois fui reitor e a universidade toda estava mobilizada. Então, o momento estava extremamente favorável para um trabalho também diferente. Antes, a UERJ era uma universidade. Eu não gosto da expressão que às vezes se usa, escolar. Talvez a palavra mais adequada seria semelhante ao college nos Estados Unidos, que não tem pós-graduação, quer dizer, a pesquisa não é preocupação, é formar profissionais das mais diferentes áreas. Isso, a UERJ, o EG, passou por várias denominações, fazia muito bem. Formava excelentes professores, advogados de primeira qualidade, médicos, enfim, todos os cursos funcionavam muito bem. Mas só que faltava uma dimensão para torná-la uma universidade moderna, de acordo com Humber, que a criou. É uma universidade voltada para a pesquisa, para a frente da pesquisa, não é? E para a pós-graduação, isso é, a qualificação dos professores, que na época eu assumi, a maioria não tinha pós-graduação, muito poucos mestres e quase nenhum doutorado. Então, isso nos facilitou a transformação da universidade. Fizemos realmente uma revolução. O meu nome está no rótulo, mas o que é mais gostoso é o que está dentro do rótulo, que foram todos esses que colaboraram comigo. Em segundo lugar, eu dizer 2 palavras a respeito disso aqui. Primeiramente, nem tudo que está aqui talvez possa ser chamado de ensaio, no sentido literário mesmo, que a gente não tenha, né? Porque alguns são
alguns são comunicações, coisas mais breves, outros são mais extensos. Não é? Um livro que eu... Primeiro, preciso dizer o seguinte. No ensino médio, no ensino fundamental, nunca tinha ouvido falar de Machado de Assis. Quando eu entrei na universidade, na PUC de Porto Alegre, quem falou de Machado de Assis foi o professor de italiano, Angelo Ricci, que era um homem excepcional, conhecia a cultura e tudo. E o que é que ele propôs? Traduzir Dom Casmurro ao italiano na sala de aula. Aí eu descobri Dom Casmurro, Machado, depois veio a dir-se com que realmente eu aprendi o jeito, a maneira de ler Machado, de ruminar os textos, como esta aí, na verdade. E dito isso, eu só devo agradecer, né, a que produziram o livro, né? Eu estou aqui com uma porção de textos, alguns mais bem elaborados, outros mais ligeiros, né? Mas tem um que um dos textos de Machado, que eu estudei, para usar a metáfora machadiana, eu ruminei mais, foi o alienista. E embora eu tenha escrito vários textos sobre o alienista, eu não mencionei uma crônica que é fundamental, A Fuga dos Doidos, na linguagem de Machado, dos doudos. Então saíram dois peixes, e aí a situação dele, nunca sabia, ao estar com alguém conversando na rua, num botequim, se por acaso não era um doido. E é exatamente a posição do Bacamarte, no alienista, que em determinado momento ele concebe e está convicto de que toda a população de Itaboraí é louca. Itaguaí, perdão, Itaguaí. Então tem essas coisas assim, que eu poderia dizer e ressaltar muito o trabalho do João César, da Cida, do Renato, da Suzana. Eles é que são os autores do livro. Eu estou aqui reunindo uma trajetória de leitura de Machado, por quem me apaixonei e que essa paixão não morre nunca. E lamentavelmente, fazendo um adendo ao que disse agora que faz o nome, né? Ele pergunta, a interrogação é: quantos Machados de Assis ou pessoas mesmo alfabetizadas que não têm condição, por estarem ocupados o dia inteiro com trabalhos, etc., né, para sobreviver, não tem a mínima condição de desenvolver o seu talento intelectual, sua capacidade intelectual. Eu estendo um pouco isso a mais. Eu digo, quantos brasileiros letrados, educados, que não conhecem Machado de Assis? É uma carência que é responsável desde a escola primária. A escola primária pode ler Machado, tem textos machadianos. Eu e mais alguns colegas elaboramos uma antologia, baixar Machado para os jovens leitores. Falta uma antologia Machado para as crianças, que devia estar na escola primária, que devia estar em todos os níveis, não é? E os habitantes do Brasil e do Rio de Janeiro não podem ignorar Machado. Machado é o Rio de Janeiro, Machado é o Brasil, Machado é the tallest tree in the forest. Ele é a árvore mais alta de todos os escritores de língua portuguesa, não é? E aqui, Rio de Janeiro, está presente desde a capa, não é? Então, eu não queria me estender mais, queria agradecer a presença da reitora, magnifica esse encontro, não é? Muito obrigado. Muito obrigado, Ivo. Eu vejo que o Ivo já deu uma nova tarefa para a nova reitoria, que é produzir a antologia Machado de Assis para crianças. Para crianças. Mais uma vez eu agradeço a presença da reitora eleita, a professora Gunara Azevedo. Vou passar a palavra para ela. Depois o microfone será franqueado para todos que queiram
fazer um breve depoimento sobre o Ivo Barbieri. Muito obrigado, reitor. Obrigada, gente. Boa noite. Para mim, assim, uma alegria estar aqui. Queria cumprimentar, né, o professor Ivo, o professor João César. Eu acabei de ser eleita, né? Foi homologado há uma semana o resultado da eleição. Pois é. E é uma pena que o vice, que é o Bruno Deus Dará, que é do Instituto de Letras, não esteja aqui, mas ele mandou um abraço para vocês. E assim, o que eu queria dizer aqui é que nós temos um desafio enorme na UERJ. A sua história, de fato, trouxe a UERJ numa nova perspectiva, né? Na perspectiva de virar, de fato, uma universidade. E a gente, quando foi construindo esse nosso movimento, tem mais de um ano que a gente começou a trabalhar por esse movimento, né? Que depois teve o nome UERJ é Mais. A gente olhou esse histórico da UERJ, a importância que foi a sua gestão, a importância que foi a gestão do Ézio e todas as pessoas, né? Aproveito até para cumprimentar todos os colegas aqui, né, que participaram dessas gestões da UERJ, a importância que foi a UERJ se diversificando, e hoje ela é uma universidade tão diferente das outras, com tanto potencial, mas o que nós percebemos a gente escutou todas as unidades acadêmicas, hoje são 6 campi que a UERJ tem. Nós não viemos aqui. Não viemos na casa disso. Eu sempre queria vir, mas acabou não dando tempo. Mas a gente visitou todos os campi externos e todas as unidades acadêmicas. É muito diverso o que a UERJ faz. E a gente conhece pouco. Nós que somos da UERJ, a gente conhece pouco a UERJ. A gente não sabe que potencial a gente poderia ter maior se tivesse mais conhecimento do que os nossos colegas, os nossos estudantes produzem, né? E assim, esse é um desafio. O desafio não é só a gente garantir nossa autonomia, mas é continuar produzindo conhecimento nessa qualidade, mas um conhecimento inovador. A UERJ tem questões inovadoras no Instituto de Letras, no Instituto de Artes, né? No que a gente faz, mesmo nas áreas tecnológicas, só que a gente precisa aproveitar isso. Então, esse é um grande desafio. Nós vamos ter que trabalhar muito, e a gente tem muito apoio. É muito legal ver isso. A gente teve muito apoio interno, apoio de pessoas como Reinaldo e outros colegas que já estão aposentados, mas que entenderam esse movimento que a UERJ tem que fazer. E assim, eu diria que não foi fácil não, tá? Não foi fácil. Não foi fácil. A gente competiu com uma situação bem complicada, infelizmente, que a UERJ se meteu. E aí eu fico muito feliz que a comunidade deu uma resposta, né? Nós tivemos um apoio enorme de docentes e estudantes, e isso significa que a comunidade veio junto com a gente. E a comunidade está querendo voltar a um projeto, que é esse projeto de aproveitar a nossa universidade. Agora eu queria falar um pouquinho dessa escolha aqui do Machado de Assis, e uma felicidade para mim estar aqui. Eu conheci o Machado de Assis no ginásio, né? Eu comecei a ler o Machado de Assis por conta do ginásio. Mas depois eu gostei tanto que todas as férias eu lia de novo. E aí eu fui lendo tudo. E cada vez que eu li, eu descobria mais coisa. Não é? É impressionante, né? E o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro. Parece que ele foi até Itaguaí, onde ele foi mais longe foi Itaguaí, né? Mas ele tem no Rio, ele faz um roteiro que vai de Botafogo até Cabo, além. Pois é. E ele encontra os pescadores. Impressionante. E mais engraçado que os meus sonhos eram sempre ali em Gamboa. Eu acho que eu voltava por conta do Machado de Assis nessa região. Então, assim, muito feliz, eu vou ler assim que eu chegar em casa esse livro. E eu digo assim, a Casa Dirce é um patrimônio da UERJ também, né? É um grande patrimônio, a gente tem que valorizar. A UERJ tem várias situações que ela poderia estar aproveitando mais, como museus, como espaço de conversa, como espaço de cultura. E a gente está muito feliz, né, que a gente vai valorizar o Decult, o Adair tá no Decult, a gente vai valorizar, a gente está com muitas ideias, juntando com o que já vem sendo feito. Porque o que a gente percebeu? É uma universidade popular, né? Que está ali do lado do Maracanã, em frente à Mangueira, a gente pode aproveitar muito. Então, muito obrigada. Eu vou levar com muita recordação esse dia aqui, o livro e a Casa Dirce com um espaço especial, né, nessa nossa gestão. Tá, gente? Muito obrigada. Muito obrigado, reitora. Especialmente este livro aqui, olha, é um manancial sobre a história da UERJ, da roça à reitoria. Pois é, isso é que eu conhecia. Ah, tá. Isso é que eu já conhecia, mas eu vou ler de novo. A parte dedicada ao UERJ é preciosa. Muito legal. Bom,
Agora vamos franquear o microfone. Certamente muitos de vocês querem falar sobre o Ivo Barbieri. O professor Reinaldo tinha certeza que seria o primeiro. Quero só lembrar que, por favor, ninguém pode ir embora, porque nós fizemos um esforço enorme, temos um belíssimo coquetel esperando por todos e por todas. Então, ninguém vai embora, fiquem todos para o coquetel. Professor Reinaldo, uma alegria recebê-lo na Casa Dirce, por favor. Eu queria falar muito rapidamente. Primeiro, dizer que é uma reivindicação que eu tenho, João César, que uma outra paixão literária do Ivo seja homenageada de alguma maneira, que é João Cabral de Melo Neto. Não é? Eu acho que foi a tese de livre docência o que tratou de... Né? E eu me recordo de titular, perdão. E eu me recordo muito bem que Ivo, numa conversa mais ou menos lateral e tal, ou antes ou depois da arguição, ele falava para mim: Reinaldo, você já notou que maravilha é essa ideia de uma faca só lâmina? Né? Você que falou para mim isso, né? É uma maravilha, uma maravilha. Então eu faço essa reivindicação. João Cabral na veia, na casa. Bom, eu falar um pouquinho da UERJ, né? Porque eu fui testemunha e lateralmente ator dessa transformação que o Ivo da UERJ, que o Ivo liderou com muita competência. E foi uma transformação muito curiosa, porque a transformação foi claramente a transformação disso que ele elegantemente, como sempre, chamou de college, não é? Mas que um outro personagem da universidade chamava de uma escola de terceiro grau, não é? Em uma universidade. Não é? Por que foi muito curioso e original? Primeiro porque no lado universidade, ela chegou atrasada em relação a outras universidades, não é? Porque o nosso parque de universidades ele foi muito caudatário da política de pós-graduação, que nasceu nos anos 60, não é? E a gente chegou depois. Né? Mas, chegando depois, a velocidade que nós conseguimos... Foi o ruído da vanguarda. Chegamos depois, mas estamos à frente. Mas eu dizia, então, que chegamos depois, mas pegando aí o mote de João César, chegamos na frente. Porque, e chegamos de uma maneira muito original. Porque, na verdade, existia digamos, uma semente muito positiva no nosso lado college, que era o lado de termos uma universidade para quem já estava empregado, noturna, não é? E a UERJ conseguiu, é uma das poucas universidades no Brasil que conseguiu aliar esses dois elementos, né? O elemento da excelência científica e tecnológica com a da inclusão social, da formação de gente nas camadas mais pobres da população, coisas assim desse tipo. A UERJ foi a pioneira, não é, na política de cotas, não é? Foi um pouco depois do Ivo, mas foi isso. De modo que eu acho que isso foi enfim, foi um traço fundamental da UERJ. E para terminar, eu não queria falar do Ivo, não, eu queria falar de Dirce, não é? Porque Dirce, ela foi uma construtora de instituições, não é? Eu acho que aquele tamanho dela, que ela era pequenininha, né? Mas era um monstro do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da sua capacidade de trabalho, e efetivamente liderou um dos mais importantes departamentos de literatura brasileira do Brasil, não é? De modo que eu sempre lembro dela, Ivo, com um enorme carinho. E ela estava sempre, na época que eu estive lá colaborando com você,
eu recordo perfeitamente dela, que batia ali na porta, entrava, e sempre tinha uma ideia, sempre tinha uma reivindicação, todas muito inteligentes, todas muito brilhantes, de modo que eu queria homenagear a patronesse dessa casa, que é Dirce Cortes Riedel. E parabéns, Ivo, por essa ruminação machadiana. Muito obrigado, professor Reinaldo, pela oportuníssima lembrança à professora Dirce. E vamos também homenagear a professora Terezinha Barbieri, uma mulher igualmente muito forte e fundamental para a história da UERJ. Professora Adair e depois o senhor. João José Caramês. Professor Ivo, é com muita emoção, muito prazer, que eu não lhe vejo há um bom tempo, e eu tenho pelo senhor um respeito enorme. Eu participei desde o início, quando, com a professora Dirce, com a professora Terezinha, eu tenho a maior honra nessa construção dessa universidade. Quero deixar aqui um fraterno abraço, e aprendi muito, muito, muito naquela época da universidade. Nobre reitora Gunnar, hoje um sangue novo aqui nessa questão. E o Reinaldo lembrou, eu conhecia a professora Dirce, eu tinha uma admiração, um respeito enorme. E acho que a universidade sempre tem que... o professor Ivo abriu essa comporta da democracia dentro da universidade. Ivo, tudo de bom para você. Um abraço. Eu, querido, na verdade, queria iniciar assim, essa cota machadiana, né, presente aqui hoje, ela é um presente para nós, né? E o João César está ali exatamente fazendo uma mediação que materializa, espiritualiza, né, o que significou Ivo numa reitoria e o que vai significar Gunnar, né, nesse processo. E aí, certamente, um comentário, né, apenas que esse processo da UERJ nos enche de orgulho, né? Porque, como diz o Reinaldo, quando eu cheguei na UERJ, no final do mandato do Ivo e no início do Ézio, era essa passagem do que era chamado de escolão, né? ou terceiro grau, ou como é que... pelos mais diferentes lugares. E aí, de repente, com esse processo, a gente está diante das principais universidades do país, né? E com todos as tentativas de destruição, ela sai mais forte, né, desse processo. E isso certamente tem muito, mas muito a ver com o papel que você desempenhou, né, nessa universidade, e o que a gente tem como agora nas mãos, com o processo que elegeu Gunnar nessa história, né? E que dá e onde essa discussão interna, né, do debate cultural, quer dizer, tudo que nós estamos discutindo é de fato uma relação cultural, né? Que universidade é essa? Que significado tem? Que relação é essa com a cidade, com o país, né? Então, acho que esse desafio todo que está colocado tem em nós que estamos aqui e vocês que estão aí, essa utopia real, né? Essa possibilidade de seguirmos adiante. Parabéns, Ivo, e parabéns, Gunnar, né? E parabéns, João. E eu vou aqui fazer um negócio que eu nunca gosto de fazer, que eu gosto de participar da festa. Mas eu vou para as Gerais daqui a pouco e com a passagem para daqui a pouco comprada. E com o trânsito que está, eu infelizmente vou cumprimentar vocês, mas vou ter que sair antes dessa festa. Obrigado.
Em alguns momentos eu fui transportada para o passado. Achei que eu estava naquelas grandes assembleias do 11, ouvindo os meus colegas queridos, todos envolvidos naquele momento tão bonito de construção, né? A UERJ podia estar atrasada, mas naquele momento a gente acreditava tanto, a gente lutava com tanta certeza de que ia construir uma universidade de verdade, que foi um momento profundamente feliz, não é, Ivo? E aí é isso, eu estou feliz hoje porque, nesse país de apagamento de memórias, né, a gente hoje está dando uma lição de lembrar pessoas que foram fundamentais para o Instituto de Letras e para a universidade, né? A Dirce, minha professora amada, eu sempre quis ser a Dirce quando crescesse, continuo querendo. Então, é isso, senão vou ficar emocionada. Depois proponho que, então, depois passemos para o coquetel, para que o Ivo também possa assinar os livros, se todos estiverem de acordo. Então, professor Roberto, por favor. Bem, a Vera acabou de falar de memória, e eu estava aqui me lembrando de uma cena, daquelas que ficam na nossa retina, nem tão cansadas assim, mas ficam, né? Se fixam de uma forma tão indelével. E certamente o professor Ivo, meu querido professor de literatura na UEG, né, há de se lembrar dessa cena, suponho que ele não terá esquecido. Mas o ano era 1968, e correu entre nós alunos, eu era aluno do primeiro ano do curso de letras naquela ocasião, correu entre nós alunos que o reitor da nossa universidade tinha se negado a fornecer recursos para que nós tivéssemos na UEG uma palestra do Roman Jakobson. E nós ficamos assim indignados com aquela negativa da reitoria, e mais ainda porque o reitor teria dito, né, que o curso de letras não merecia assim um recurso daquele tamanho, porque afinal de contas letras era perfumaria. Bom, isso incendiou todo mundo, e quando nós soubemos, nós saímos da faculdade, que ficava ali na esquina da Rua do Bispo com a Doc Lobo. Saímos e resolvemos, assim, de improviso, fazer um protesto público que consistiria num pedágio, parando os ônibus, entrando, né, os representantes nossos, né, nós entrando nos ônibus, explicando a razão por que a gente estava ali pedindo à população recursos, porque o nosso reitor tinha negado, para que nós trouxéssemos para conversar conosco, para fazer uma palestra para nós, um grande professor de reputação internacional. Então, esse era o discurso que nós fazíamos, parando os ônibus, imagino, né, 7 horas da noite, ali na Doc Lobo, e 2 professores nos acompanharam naquela ocasião, só 2. Professor Ivo, professora Terezinha. Os 2 ali, enquanto nós parávamos os ônibus, os 2 eram, né, mais velhos do que nós, os 2 ali postados no meio-fio, e volta e meia puxando um coro assim: abaixo a ditadura, abaixo a ditadura. Bom, eu acho que o Ivo deve lembrar disso, eu fiz questão de lembrar desse fato, como tantos outros que eu poderia lembrar daquela minha passagem inesquecível ali, né, na UERJ, de 68 a 71, quando tive assim, a felicidade de ter por professores, primeiro Ivo, depois professora Dirce. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. E o mais importante é que o Roman Jakobson veio para o UERJ. Sim, o Roman Jakobson veio para o UERJ, deixou um bilhete para a professora Dirce, dizendo que tinha apreciado, sim, a convite dela, e deixou um bilhetinho dizendo que tinha apreciado muito a inteligência dos alunos da UEG. Professora Maria Aparecida, presidente da casa por muitos anos. Bem, começar parabenizando, parabéns, Ivo, por toda essa trajetória. E nesse momento de escuta de tantas histórias aqui, de tanta memória, né? Vera acabou de falar ali de um momento importante lá no nosso 11, no Instituto de Letras, em que
acreditávamos tanto no que viria, né, naquela mudança que acabou vindo contigo. Isso estabelece uma ponte direta para o momento do presente, em que também eu acabo de participar ativamente da campanha da professora Gulnár, do professor Bruno, em que, de novo, acreditamos que muito é possível dentro desse contingente imenso da nossa universidade. Então, acho que os tempos que você abriu e dos quais eu fui participando desde então, né, em diferentes instâncias da vida administrativa, direção do Instituto de Letras, transformação radical do vestibular, como assessora do professor Ézio Cordeiro, direção do Instituto de Letras, já mencionei, trabalho na EduERJ, chegando à EduERJ Digital, presidência dessa casa. Então, acho muito importante, um momento assim, de muita emoção, de muita memória. Então, parabenizo você, Gulnár, a ponte entre esses dois momentos históricos da universidade. E, claro, parabenizo João por estar mediando toda essa questão e ter criado esses dois momentos de depoimento e de homenagens, sempre aí citando o grande Gilberto Gil. Muito obrigada por tudo, parabéns a todos vocês, sempre seguindo o ERJiano. Obrigado, professora Aparecida. Vamos escutar, então, o último depoimento, depois, professora Ivanita. Depois, enquanto o Ivo trabalha assinando livros, nós vamos celebrar. Por favor, eu vou falar de uma experiência diferente que a Maria que falou, do Ivo, professor, especialista em literatura. Falar um pouquinho do Ivo, gestor. Durante 4 anos eu tive a honra de trabalhar ali ao lado do Ivo, e eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida ali, porque o reitor, que não tirava férias, só na semana de Natal que ia ao Sul, e tinha uma preocupação em fazer uma universidade maior e, acima de tudo, um trabalho honesto. Um trabalho honesto, sem aparências, sem obras, isso não era aquilo. Olha, o tapete está ruim, isso não tem a menor importância, isso aqui não. A coisa mais importante da universidade é a biblioteca, isso é o que vale. E ali, na reitoria, eu pude ver um conjunto, era o grupo todo, era Reinaldo, era Henrique, era Regazzi, de uma certa forma, Vasconcelos, enfim, todo mundo ali com muita vontade de fazer uma grande universidade. E aquilo ali, para mim, foi um grande aprendizado, e eu acho que foi essa força do grupo todo, eu acho que isso foi depois se misturando, e agora até me veio uma esperança muito grande quando a nova reitora foi eleita, que eu digo, eu acho que é uma mudança muito significativa. Mas, acima de tudo, a minha experiência em trabalhar com o Ivo, acho que foi uma das melhores coisas assim, da minha vida profissional. Uma pessoa honesta, preocupada com a educação, preocupada em fazer uma grande universidade. E cercada de pessoas ali que eu não conhecia, eu fui conhecendo lá depois, com essa mesma intenção. Tomara que isso esteja de volta. Muito obrigado, professora Ivanita. Eu reitero a enorme alegria da Casa Dirce de poder prestar esta homenagem ao professor Ivo Barbieri. Agradeço a honra da presença da reitora eleita, professora Gulnár Azevedo. Agradeço a todos e a todas. E agora convido a todos e a todas para celebrar no nosso coquetel, enquanto o Ivo trabalha. Muito obrigado. Obrigado, Ivo. Aqui não, lá fora. Obrigado, reitora. Pela presença. Obrigado.